Quando Pedro foi embora, todo mundo soube antes de mim o que eu deveria fazer. A filha mais velha já tinha o quarto pronto. O filho do meio disse que havia espaço suficiente na casa dele se eu ficasse com o quarto dos fundos. A filha mais nova, a que mora mais longe, me mandou 3 links de condomínios com serviços para idosos a menos de 20 min da casa dela. Cada um deles tinha razões. Cada um deles tinha amor genuíno. E nenhum deles me perguntou o que eu queria. Me chamo Ivone. Tenho 83 anos. Fui professora de português por 33 anos numa escola municipal aqui na cidade onde nasci e onde nunca fui embora. Perdi meu Pedro há 5 anos, depois de 46 anos juntos. E hoje quero te dizer uma coisa que demorei para ter coragem de dizer nem para mim mesma. Não precisei me mudar para a casa de nenhum dos meus filhos. E foi essa recusa gentil, mas firme, que preservou o melhor dos últimos 5 anos da minha vida. Deixa o like agora e se inscreve no canal. E ao final me conta nos comentários, você já sentiu a pressão de se mudar para perto de um filho depois de uma perda? Quero ler cada resposta. Vou te contar o que me disseram e o que eu senti enquanto ouvia. A Cristina, minha mais velha, me dizia que eu não poderia ficar sozinha, que era perigoso, que ela se preocuparia a noite inteira sabendo que eu estava numa casa grande sem ninguém. Ela me amava quando dizia isso. Eu sabia que ela me amava, mas o que eu sentia enquanto ouvia era que ela estava descrevendo uma versão de mim que eu ainda não era. Uma versão frágil, dependente, incapaz de atravessar a noite sozinha. E eu estava sentada na minha própria cozinha, no meu próprio piso, com minha própria vida ao redor, ouvindo ser descrita como alguém que precisava ser cuidada antes de eu ter pedido cuidado. O Marcos, o do meio, me disse que seria mais fácil para todo mundo, que eu não precisaria me preocupar com a manutenção da casa, que ele poderia me levar às consultas, que os netos me fariam companhia. E eu pensava enquanto ouvia que mais fácil para todo mundo e melhor para mim são coisas que às vezes coincidem e às vezes não. E que a facilidade para todo mundo, naquele caso específico, implicava que eu deixasse de ser o centro da minha própria vida para me tornar um satélite da vida dele. A Patrícia, a mais nova, me mandou os links sem me ligar primeiro. Como se a decisão já estivesse tomada e só restasse escolher qual versão de mudança eu preferia. Fiz o que nunca havia feito em 78 anos. Disse não a todos os 3 ao mesmo tempo. Não com raiva, não com mágoa, com uma calma que me surpreendeu enquanto eu falava, como se alguma parte de mim soubesse a tempo o que precisava ser dito e estivesse esperando a coragem aparecer. Disse, eu sei que vocês estão preocupados, eu sei que vocês me amam, mas vou ficar na minha casa. Vou ficar aqui onde vivo há 40 anos, onde sei onde fica cada coisa, onde tenho as minhas vizinhas, onde o pão que compro de manhã é feito pelo mesmo padeiro desde os anos 90. Eu sei o que estou fazendo. E quando eu precisar de ajuda eu peço. Houve um silêncio, depois uma conversa difícil, depois com o tempo algo que não esperava, respeito. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sendo pressionado a se mudar quando ainda não precisava. Pode ser a palavra que essa pessoa estava precisando ouvir. E continua comigo, porque o que vem agora é o que eu descobri do outro lado dessa decisão. O que aconteceu depois que decidi ficar foi o oposto do que meus filhos temiam. Não me senti mais sozinha. Me senti mais eu mesma. E há uma diferença enorme entre as duas coisas que só entende quem já viveu os 2 lados. Estar sozinha é uma condição que pode ser boa ou ruim, dependendo de como você se relaciona consigo mesma. Morar com filhos adultos quando você ainda tem capacidade e vontade de viver por conta própria não resolve o problema da solidão. Às vezes o piora, porque acrescenta ao isolamento emocional o constrangimento de estar no lugar errado, dependendo de horários que não são seus, de regras que não são suas, de uma generosidade que você não pediu
e que cria uma dívida silenciosa que ninguém nomeou, mas todo mundo sente. Laura Carstensen, de Stanford, que passou décadas estudando como as pessoas mais velhas percebem o tempo e as relações, documentou que a satisfação com a vida em pessoas idosas está muito mais ligada à qualidade das relações do que à proximidade física. Pessoas que vivem perto dos filhos, mas que perderam a autonomia sobre a própria rotina, relatam níveis de bem-estar significativamente menores do que pessoas que vivem à distância, mas que mantêm conexões que elas mesmas escolheram. O que preservei ficando na minha casa não foi só a independência, foi a continuidade. O fio que conecta quem eu sou hoje com quem eu fui durante décadas. As vizinhas da rua que me conhecem desde que os meus filhos eram pequenos e que batem na porta quando veem que não abri o postigo de manhã. A feira de quinta-feira, onde compro com calma porque não tenho pressa de chegar em lugar nenhum. O hábito de ler no fim da tarde na poltrona que o Pedro escolheu e que eu nunca terei coragem de trocar. A rotina simples e pequena, que é inteiramente minha e que ninguém tem o direito de reorganizar segundo a conveniência de outra pessoa, por mais amor que haja nessa reorganização. E os filhos? O que aconteceu com os filhos? Algo que eu não esperava. As visitas melhoraram. Antes, quando a questão de onde eu ia morar ainda estava em aberto, as ligações tinham uma tensão por baixo, uma agenda que eu sentia, mas que ninguém verbalizava. Depois que a decisão ficou clara, as ligações voltaram a ser só ligações. A Cristina liga às quartas para me contar da semana dela. O Marcos aparece no primeiro domingo do mês com os netos e ficamos toda a tarde juntos. A Patrícia vem quando pode, que não é tanto quanto eu gostaria, mas quando vem, fica de verdade. Quando você deixa de ser o problema que os filhos precisam resolver, você volta a ser a mãe que eles querem visitar. E essa diferença, que parece pequena escrita assim, é na prática a diferença entre encontros que sustentam e encontros que drenam. Juliane Holt Lundstad, da Universidade Brigham Young, que analisou décadas de pesquisa sobre conexão social e saúde, mostrou que o que protege o bem-estar não é a quantidade de contato com outras pessoas, é a qualidade. Uma tarde por semana com alguém que te vê de verdade, que está presente sem outra agenda, que te trata como adulto capaz e não como dependente a ser gerenciado, vale mais do que viver no mesmo teto com alguém para quem você se tornou uma responsabilidade. Quero ser honesta sobre o que não é fácil. Há noites em que a casa fica grande. Há dias em que a ausência do Pedro pesa de um jeito que nenhuma vizinha e nenhum filho consegue aliviar. Há momentos em que eu me pergunto se não teria sido mais simples aceitar a proposta da Cristina, ter um quarto no andar de baixo da casa dela, ter alguém sempre por perto. E sempre que esse pensamento aparece, me lembro do que um psicólogo me disse uma vez, anos atrás, numa época em que eu estava passando por outra coisa difícil, que o conforto e o crescimento quase nunca moram no mesmo lugar, que as escolhas que nos protegem de todo o desconforto também nos protegem de tudo que o desconforto poderia nos ensinar. Ficar na minha casa foi desconfortável às vezes, e foi nesses momentos de desconforto que aprendi coisas sobre mim mesma que 46 anos de casamento não me haviam dado tempo para descobrir. Que gosto do silêncio da manhã de sábado de um jeito que não é tristeza, que sei resolver coisas sozinha que achei que não saberia, que tenho uma vida que tem substância própria, que não depende de ninguém para ter sentido. Carol Raife, da Universidade de Wisconsin, identificou a autonomia como um dos pilares centrais do florescimento psicológico em qualquer fase da vida. Não a independência de quem não precisa de ninguém, mas a capacidade de viver a partir de dentro, de fazer escolhas que nascem dos próprios valores e não do medo ou da necessidade de aprovação de quem está ao redor. Essa autonomia, ela mostrou, não aparece sozinha com a idade. É o resultado de escolhas que você faz.
muitas vezes contra a corrente, muitas vezes contra o bem-intencionado conselho das pessoas que te amam. Tenho 83 anos, moro sozinha nesta casa onde criei 3 filhos e envelheci ao lado do Pedro. Tenho uma vida que é minha, com suas limitações e com o seu valor. E posso te dizer, com tudo que aprendi nestes 5 anos, que a decisão de não me mudar foi uma das mais importantes que tomei na vida adulta. Não porque morar com filhos seja errado. Para muitas pessoas é certo, é o que precisavam, é o que a sustentou. Mas para mim, naquele momento, com a vida que tenho e com a pessoa que sou, era a decisão errada. E ter clareza suficiente para reconhecer isso, e coragem suficiente para dizê-lo em voz alta, foi o maior presente que me dei depois que o Pedro foi. Se você está sendo pressionado agora a se mudar quando ainda não precisava, quero te dizer uma coisa com todo o cuidado que 8 décadas me permitem. Ouça o amor que está por trás da pressão. Ele é real. Mas ouça também o que você precisa, porque ninguém sabe melhor do que você onde você vai florescer. E se a resposta for ficar onde está, fique, com gentileza, com firmeza e sem pedir desculpa por saber o que é bom para você. Me conta nos comentários. Você mora sozinho ou com algum familiar? E como foi a decisão que te levou para onde você está agora? Quero ler. Eu leio cada resposta, uma por uma. Se esse vídeo tocou em algo verdadeiro, deixa o like. Ele ajuda mais gente a encontrar essas palavras. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre envelhecer com autonomia, com dignidade e com os olhos abertos. E compartilha esse vídeo com alguém que está na mesma encruzilhada que eu estava há 5 anos. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir para tomar a decisão que é dela. Cuide-se.